Olá, pessoal. Então, eu estou aqui no intervalo do meu atendimento e eu explicar uma questão muito importante. Então, uma cliente até, né, comentando sobre a questão da constelação familiar, onde ela diz, até comentou sobre essa questão de ser, ir para o lado espiritual, né? E que alguns consteladores falam da constelação como algo espiritual. Não é assim, é uma interpretação, né, que não está sendo correta. A constelação familiar, ela a gente chama de movimento do espírito, que é outra coisa, como se fosse um movimento de alma, que é um movimento do nosso inconsciente. Porque, na verdade, e qual é o medo, né, desse espiritual? Quando você fala espiritual, acha que é alguma coisa mística. Nós somos seres espirituais, que habitamos um corpo físico, mas nós somos seres espirituais. O que que significa isso? Nós somos energia, né? Então nós somos energia. E então nosso espírito, nossa alma, ela é energia. E a nossa vida é energia. Por isso que é ondulação. Se é energia, é frequência, é ondulação. E o que nós precisamos nos trabalhar é para que essa frequência, essa ondulação não seja altos, porque se vai lá embaixo, muitas vezes não consegue subir, mas sim seja uma ondulação leve. E quando a gente percebe que está mais aqui no baixo, né, realizar práticas para logo voltar a subir, né? Para que seja um movimento de vida leve. Para isso que a gente busca as terapias, né? Sair das dores, sair das mágoas, sair da tristeza, para que o nosso movimento, o alto e baixo sempre vai ter. Então a gente não, o linear é porque a vida acabou. Então, esse movimento, né? É o movimento da vida, é o movimento de energia. E esse movimento, quando fala da constelação, né? Ser um movimento espiritual, é um movimento da alma, o nosso movimento do inconsciente, o que atua em nós. Por quê? Se fosse consciente, nós resolvíamos tudo. Mas é como se fosse um iceberg, é só uma pontinha aqui que está no consciente, né? A maior parte está abaixo, aqui, no inconsciente. É onde estão registrados todos os nossos traumas, nossas dores, a nossa sombra, né? Tudo que nós precisamos olhar para ir diminuindo, porque é isso aqui, infelizmente, aqui a parte mais densa, que é o que comanda a nossa vida, né? Muitas vezes, nossa, mas tá tudo bem, todo mundo trabalha bem, minha família tem. E por que que essa tristeza, né? Por que essa tristeza que está acontecendo comigo? Então, essa tristeza, ela vem justamente do que existe aqui embaixo, que daí atua em nós e nós achamos aqui no consciente que está tudo bem, mas aqui, olha quanto denso está. Então, é isso que a constelação faz, ela vai olhar lá no profundo o que é que precisa ser olhado, o que precisa ser ressignificado, para que nós vamos limpando e deixando aqui também menos denso, né? E esse movimento do espírito que a gente chama é esse movimento de alma, o que existe no nosso inconsciente, né? É olhar lá o que está movimentando a nossa energia, movimentando a nossa vida. E dentro da história das constelações familiares, foi nesse movimento que Bert Helling percebeu que quando você solta as constelações para o movimento do espírito que ele chama, ou seja, movimento do campo, é quando realmente se observa o que realmente estava no inconsciente e que vem à luz. Porque até, né, quem assiste essa série, Uma Nova Mulher, a roteirista, ela não é consteladora, ela estudou todos os livros de Bert Hellinger para ter, e conversou com vários consteladores, para ter, né, esse conhecimento. E é muito linda essa série, né? Ela traz realmente, ela mostra, né, o que é esse movimento, até, né, na segunda temporada mostra até quanto, né, aquela médica encontra de resistência dos profissionais colegas no sentido de se utilizar uma ferramenta, né? Uma ferramenta terapêutica diferente, mas na hora da constelação ainda se usa o movimento da constelação tradicional.
O que que é esse movimento da constelação tradicional? É onde muitas vezes ainda um representante fala para o outro. E isso Bert Helling percebeu que enquanto ele fazia, que foi como ele começou as constelações, ele começou a adoecer. E foi aonde ele parou, né? Ele era muito de meditação, percepção. Ele foi perceber o que que fez com que ele adoecesse. E ele percebeu que era interferência no campo. Um constelador não pode interferir. Ele precisa apenas ser o apoiador. Quem faz realmente a constelação é o cliente. O constelador é o apoiador ali para fazer a leitura, encaminhar o cliente, né? Para frases de efeito, para que realmente ali seja olhado, acolhido e liberado, né? Então, essa interferência não pode acontecer por parte do constelador. Porque, como ele dizia, quem disse que esse avô queria falar isso para o neto? Quando se diz para o representante do avô, fale isso para ele. Quem disse que ele queria falar isso? Né? Isso é interferência. Então, quando a gente se deixa no movimento e não existe fala entre os representantes, mas sim apenas o cliente pode falar, né, citar frases de efeito, e aí o constelador percebe se deu um movimento, então era aquilo ali que precisava, né? Às vezes de olhar, de acolher, né? E então esse movimento de deixar a constelação fluir por si foi que Bert Helling chamou de constelação do espírito, ou seja, constelação onde você deixa para o movimento do campo, não faz interferência. Então é isso quando se fala em constelação do espírito, é esta explicação. Né? É um movimento onde você deixa o campo trabalhar trazendo informações e o constelador apenas fica extremamente centrado, conectado a essas informações para orientar o cliente no sentido de fazê-lo olhar, ter percepção, falar frases de efeito, acolher, liberar e sair de ressonâncias que não são deles. Então, eu gostaria de explicar, né, sobre essa questão, o que seria esse movimento do espírito, que é deixar o movimento no campo, nesse campo de energia de informação, sem interferência. E aí, realmente o campo ele é inteligente, é um campo de amor e vai trazer, né, as informações necessárias para liberar o cliente para mais vida.